Olá, eu vim aqui comentar a leitura de As Crônicas de Nárnia, esse projetinho que eu fiz para ler os 7 volumes, né, até o meio do ano, em que eu já li o primeiro, né, o Sobrinho do Mago, se eu não me engano, isso, o Sobrinho do Mago. Então, assim, são 7 livros, eu li o primeiro em dezembro, aí eu vou ler os outros 6 em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, do 2 em diante, né, do 2 até o 7. E aí, como eu já li em dezembro o primeiro volume e eu não comentava os livros em forma de vídeo, eu resolvi comentar ao menos o primeiro. O projeto, né, que eu já falei rapidamente em um outro vídeo, mas o primeiro livro, né, que já foi lido, que é O Sobrinho do Mago, essa capinha aqui. Então, o que acontece? O C.S. Lewis, ele publicou esses livros de 1950 a 1956, 7 volumes, basicamente um por ano. E aí ele começou mesmo a publicação por O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Que é o primeiro filme também, né? Que quando fizeram a versão para o cinema. E de fato esse foi o primeiro livro publicado, mas a história mesmo, cronologicamente, começa no Sobrinho do Mago. Mas o que acontece? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa foi o primeiro a ser publicado, e ele foi publicando outros. E esse aqui, O Sobrinho do Mago, foi publicado depois, bem depois, embora cronologicamente ele anteceda O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É como se ele fosse criado para explicar a origem de Nárnia, né? Como é que Nárnia foi criado. E de fato, ele funciona um pouco como a gênese da Bíblia, assim, né? O C.S. Lewis, que a gente sabe que tem essas referências bíblicas, essas referências católicas de forma muito marcante, ele traz isso na obra como um todo. A gente percebe muito isso, inclusive pelo filme, né? Pelo próprio filme a gente já percebe essa inserção de elementos, como que de uma mitologia católica. E aí aqui o que ele vai fazer nesse Sobrinho do Mago é justamente isso, criar uma espécie de gênese para o mundo de Nárnia. A gente tem Aslan, que é o leão, como o grande Deus Todo-Poderoso que vai criar Nárnia e seus seres. Ele vai criando todos os bichos que falam, vai criando todas as criaturas desse universo que ele bota para habitar ali, né? E aí ele vai conviver também com o mal, né? Na figura da feiticeira, que é a Feiticeira Branca, que vai voltar no segundo volume como a Feiticeira Branca. Eu já estou lendo o segundo volume, né? Agora em janeiro. E o que eu posso dizer é isso, é que assim, a feiticeira já aparece aqui, a gente tem a origem tanto dela quanto de Aslan. Na verdade, a gente não tem a origem de Aslan, mas a gente tem a origem de Nárnia, né? Explica como é que Aslan criou Nárnia. Mas aí a gente vai ter esse antagonismo entre a feiticeira e o Aslan, que seria o Deus Todo-Poderoso. Então, há esse antagonismo entre o bem e o mal, toda aquela coisa. Vários elementos bíblicos, como por exemplo, a árvore da vida, como o fruto proibido, vão existir dentro desse universo do Sobrinho do Mago. E aí, assim, eu achei curioso que no título, apesar de ser Sobrinho do Mago, durante o livro ele não é chamado de mago, ele é chamado de feiticeiro, ele é como um mago, ele é como um Merlin ali naquela realidade, mas ele é um antagonista também, e, assim, ele não é uma figura boa, como por exemplo o professor que vai surgir nas Crônicas de Nárnia, do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então a gente tem a figura do professor no segundo volume, e aqui no primeiro a gente tem desse feiticeiro. Ele é como que um alquimista, e aí a gente vai ter os anéis. Os anéis é o que vão fazer, que vão permitir o transporte de um mundo para o outro, né? Entre a realidade e Nárnia. Então aí a gente tem essa semelhança da questão dos anéis com a escrita do Tolkien, né? Que foi lida por C.S. Lewis, é importante que se diga, eles eram muito amigos, todo mundo sabe disso. E o C.S. Lewis leu o Senhor dos Anéis, leu o Hobbit, então ele era familiarizado com a questão do anel, do poder do anel ali dentro daquela mitologia tolkiana. E aí aqui ele traz isso também. E aí aqui também ele vai trazer a origem do guarda-roupa, né? Que vai, assim, não sei se isso vai ser spoiler, mas a grande questão aqui desse livro é que, e aí se considerar spoiler, pula essa parte, é que o guarda-roupa vai ser construído aqui através dessa árvore que tem um fruto, que traz a juventude, ou que traz a cura, enfim, que o menino protagonista desse livro, ele vai buscar para a mãe dele. Então, enfim, é um livro infantil, de fato, isso me surpreendeu um pouco, eu esperava que ele não fosse tão infantil, mas na verdade ele é. Apesar de o filme já revelar um pouco isso, aqui fica mais evidente ainda. Talvez nesse primeiro volume mais do que no segundo, mas depois eu falo um pouco sobre o segundo no outro vídeo, né, no vídeo à parte só para ele. Mas enfim, é uma literatura muito boa, infantil,
dá pra gente como adulto ler e se deliciar, porque enfim, é um universo bem interessante, mas as coisas acontecem muito rápido e de forma muito curta. Se você olhar, observar que a diagramação é pequena e é bem ilustrado o livro, e aí você lê assim rapidinho, 2, 3 sentadas dá pra você terminar de boa. Mas ele é muito rico de alguns elementos, né? De trazer algumas criaturas, árvores falantes e tudo mais, que dialogam um pouco com a fantasia do Tolkien, né? Então, é uma literatura bastante interessante. Eu pretendo ler o 7, assim, estou gostando da leitura, mas já destaco que é um pouco infantilizado assim, a escrita. Não a escrita, né? Mas a forma narrativa, com muita fábula, com muitos ensinamentos, com essa questão do antagonismo do bem e do mal e tudo isso. Então tá tudo presente aqui. Então, basicamente é isso. Eu volto mês que vem com o vídeo para o segundo volume e a gente vai comentando até o final desse projeto, mais ou menos no meio do ano, né? Quando a gente pensa em algum outro projeto. E vou assistindo os filmes também, né? Conforme eu termine o segundo volume, eu vou ver o primeiro filme, que é referente ao Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. E é isso, e até mais.